Olá! As primeiras atividades do 11º Fórum Parlamentar dos BRICS foram as reuniões das mulheres parlamentares. E nós vamos conversar com a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, sobre os principais pontos abordados. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Deputada, a bancada feminina é bastante diversa, assim como a bancada feminina nos BRICS, são países muito diferentes. Qual a riqueza dessa discussão? Como é que se dão essas discussões? Vânia, quero muito agradecer o convite para estar com você aqui hoje, com todas as pessoas que acompanham a TV Câmara e falar desse tema tão importante que nós estamos recebendo aqui, um encontro internacional dos parlamentares, dos BRICS, justamente para debater esses dilemas que nós estamos no presente, olhando para o futuro, decisões do passado que também acabam influenciando com que essas nações possam desenvolver soluções para os problemas da humanidade. Então eu diria que nós estamos aqui buscando um protagonismo. Como você disse, da diversidade, assim como é o Parlamento brasileiro, estamos diante da maior bancada feminina da história. E quando chega para a gente discutir sobre mulheres, nós deixamos as ideologias, nós deixamos os partidos, porque quando o assunto é mulher, é preciso ter uma união e um olhar diverso sobre todos os contextos que nos envolvem, porque as violências, os dilemas do mundo do trabalho, do mundo que acaba sobrecarregando sobre o trabalho invisível, sobre várias perspectivas. Então isso também acaba acontecendo com as parlamentares dos BRICS, ou seja, a gente tem o Irã, a gente tem Rússia, a gente tem a China, a gente tem a Índia, tem o Brasil, a África do Sul, Egito, países árabes, ou seja, hoje aqui no Brasil nós estamos recebendo 15 países de delegações completamente diferentes, mas que representam 48% da população do mundo e 40% do PIB mundial. Então nós estamos reafirmando o nosso lugar nesses parlamentos desses países, dizendo em alto bom som, queremos e somos protagonistas também do novo modelo de desenvolvimento econômico do qual a gente possa participar com uma voz mais ativa. Pois é, nesse sentido, qual a importância da participação das mulheres efetivamente na diplomacia parlamentar, no sentido de efetivação dos objetivos do BRICS, que é de integração, de colaboração para o desenvolvimento dos países e também de rediscussão de todo o panorama do multilateralismo? Uma coisa importante eu traria a exemplo do Parlamento brasileiro. Aqui nós temos cerca de 18% de representação, quase 19%, mas somos responsáveis por mais de 40% da produção legislativa, do que tramita nas comissões especiais, do que vem para o plenário. Ou seja, nós temos não só opiniões sobre os temas relacionados a gênero, quando se trata da política das mulheres, mas também sobre outros assuntos. Então isso acaba envolvendo os países que neste momento no sul global se organizam através dos seus modelos econômicos, buscar saídas para a redução das desigualdades, por exemplo. Então nesses painéis a gente vai desenvolver temas como a gente viu pela manhã, inteligência artificial. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre mudanças climáticas e um último painel que está relacionado à governança global. E, bilateralmente, nós vamos fazer um painel Brasil, chamando outros agentes aqui, junto com o Poder Executivo brasileiro, mas que trate da agenda de financiamento para que o que a gente discuta aqui possa virar política pública e política pública de impacto, seja através dos bancos de investimentos, que é esse o papel dos BRICS, o novo Banco BRICS de investimento, que em parceria, no caso do Brasil, com o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tantos outros, possam financiar o empreendedorismo feminino, que possam financiar desenvolvimentos de tecnologias e inteligência artificial na perspectiva do olhar das mulheres, que possam subsidiar as mulheres, que geralmente são as primeiras ambientalistas de qualquer casa, de qualquer território. E eu diria que nesse aspecto, a busca pelo financiamento dessas políticas públicas, ela está aliada a uma estratégia de maior equilíbrio no sul global e também, eu diria, que no mundo. Pois é, numa das mais recentes PNADs, num dos recortes da PNAD, a gente tem que quase
25% das mulheres trabalhadoras são as mulheres que trabalham por conta própria. Né? Essas mulheres, qual a importância do apoio financeiro, né, de ter vias, de ter crédito para essas mulheres que, eu não sei se a gente pode falar assim, tá, a grande parte deve ser de microcrédito, eu não sei, esse termo a gente usa pouco no Brasil, mas de crédito muito pequeno. Mas qual a importância na vida das mulheres que elas tenham acesso a crédito? Vai numa coisa muito importante que você trouxe agora, porque o Parlamento brasileiro aprovou a Lei da Igualdade Salarial e Remuneratória. Eu tive a alegria de ser a relatora, foi no ano de 2023, uma legislação muito importante, e ela agora é referência do Brasil para organizações internacionais, na própria ONU e no próprio debate diplomático que acontece nesses países. E por que isso é tão importante? Porque a igualdade salarial representa que, se o mundo, efetivamente, os países, né, cumprissem essa igualdade entre homens e mulheres, cerca de 1,3 trilhões de dólares seriam injetados diretamente na economia desses países a partir da igualdade. Ou seja, significa que quando há uma desigualdade, até mesmo seja na função, no trabalho e na visibilidade dessa mulher, a gente está muitas vezes sabotando esse empreendedorismo, porque nós estamos falando de mulheres que estão ali na ponta, que são responsáveis pelo desenvolvimento local, são responsáveis muitas vezes pela economia do setor de comércio, o setor de serviços, o setor de indústria. Nós estamos falando de uma transição daquela costureira que antes utilizava um maquinário muito analógico para um modelo hoje em dia com um resultado muito melhor, cada vez mais digital, e que para ela empreender, ela precisa de ter esse investimento. Mas ela empreender, ela precisa também ter as pessoas que vão consumir esse produto. Então, é simplesmente pensar uma cadeia produtiva a partir dessa perspectiva, um investimento que possa ser uma economia criativa, uma economia circular e uma economia que possa também olhar de maneira solidária uma outra forma do mundo movimentar o recurso, não só o recurso financeiro, mas o recurso humano, natural, os recursos que envolvem toda essa cadeia produtiva circular. A senhora citou a questão da máquina digital, mais anteriormente a senhora falou da inclusão digital. Como é que está se dando o debate da inclusão feminina, da inclusão digital feminina? Porque hoje a gente está numa economia que as pessoas são expulsas praticamente se elas não têm acesso a esse letramento digital, se elas não têm acesso à economia digital, né? Eu vejo que diante de todos os dilemas nós podemos ter avanços muito importantes sobre as inteligências artificiais, né, que viraram mecanismos para aumentar a produtividade. Mas isso não significa automaticamente uma melhora da qualidade do trabalho ou da qualidade de vida. Veja bem, países que não estão no BRICS, como Londres, fez uma redução de jornada de trabalho, porque você ter 30 horas semanais, os estudos dali perceberam que aquela população ela produzia mais, porque ela teria mais tempo para casa, mais tempo para estudo, mais tempo para a sua especialização. E nós que estamos diante de um modelo pressionado pelo tarifaço, muitas vezes pressionado por uma falsa competitividade, porque temos que produzir, estamos na contramão desse processo, trabalhando como se fosse 14, 15, 16 horas, numa pejotização e numa uberização, sem nenhum tipo de direito, sem tempo para qualificar, sem tempo para ter vida além do trabalho. Então, acho que o debate essencial nesse momento é a gente unir a tecnologia com o que é essencial para que essa pessoa possa se manter motivada, produtiva e em condições de contribuir para esse modelo econômico. Nós, historicamente, sempre recebemos uma sobrecarga por sermos mãe, por estarmos principalmente sermos as principais nas profissões de cuidadoras, né? Então, se a gente for olhar o índice de mulheres que se formam nas áreas de cuidado,
na área da pedagogia, na área da enfermagem, na área da assistência social, sempre voltada para a área de cuidado, nós vamos ver que esses índices ainda continuam sendo, em sua grande maioria, o público feminino. Então é preciso que, para que haja essa transição e a inclusão tecnológica, não é só acessar a internet. A inclusão tecnológica, ela se dá também pelas formas e condições que a gente tem acesso a mais mulheres na área de engenharia, de programação, nas áreas de TI, ou seja, de um investimento mesmo que possa ser transformado esse setor com o olhar feminino. Então eu acredito que os dilemas são grandes, mas nós temos muita força de vontade para poder contribuir, não somente com a mudança desse cenário, mas uma transformação que possa beneficiar a qualidade de vida das mulheres. Afinal, tem uma filósofa que fala 50% do mundo são as mulheres, os outros 50% são os filhos e filhas delas. Então, quem cuida das mulheres, cuida de toda a sociedade. Pois é, uma outra questão que está sendo enfrentada pelas mulheres e meninas do planeta é que, segundo todos os estudos mundiais, o aquecimento global afeta mais duramente esse setor da população. Como é que está sendo essa discussão? Vânia, não só a questão do aquecimento global, né? Eu trouxe aqui que nós mulheres somos as primeiras a sermos as primeiras ambientalistas da família, da casa, do território, porque a nossa perspectiva de olhar também está muito voltada para essa área do cuidado. Então somos nós que cuidamos, que pensamos na natureza em primeiro lugar, somos nós que muitas vezes temos que conviver com a escassez. Então eu diria, imagina um território que falta água, por exemplo. Somos nós que equilibramos o que é uma prioridade. Se vai ser a captação da água para consumo humano ou se vai ser utilizar aquele recurso para cuidar das coisas de casa. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando do cuidado da terra, a gente está falando da produção de alimentos. Então, somos nós, de novo, ali na ponta, que seguramos a perspectiva da agricultura familiar. Então, tudo isso, nesse contexto de uma agressividade das grandes potências que precisam e devem pensar por um novo modelo de governança global e que coloque no protagonismo a prevenção aos desastres climáticos e aos crimes ambientais, faz com que também a gente se volte a olhar principalmente daquele território, que é onde está inserido a mulher. Então eu estou falando desde a produção do alimento, mas eu estou falando também da preservação do meio ambiente. Eu estou falando que das nossas capitais aqui no Brasil, 12 capitais não têm planos de mudanças ou até mesmo para enfrentar a crise climática. Quando acontece uma enchente, elas são as primeiras a ficarem desalojadas. Quando acontece uma catástrofe ambiental, elas são as primeiras que são retiradas dos seus lares, são as primeiras a irem para os abrigos. Então, isso é o mais triste, porque quando ela vai, geralmente ela nunca vai sozinha. Ela leva com ela a família, ela leva com ela todo aquele círculo de pessoas que está no seu entorno. Então, a agenda ambiental ela é urgente. Não existe planeta B, né? Nós estamos todos nós inseridos neste mundo e temos que ter aqui os nossos esforços legislativos para que a gente encontre as melhores saídas, para que não só nós que estamos aqui hoje, mas para que as futuras gerações possam ter também a esperança de conviver um pouco melhor do que nós estamos nos dias atuais. Muito obrigada, deputada. Obrigada, Vânia. Nós conversamos com a coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, sobre os debates das mulheres parlamentares no 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Obrigada pela audiência e até a próxima.